Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meia Dose de Conversa. Anualmente, no dia 26 de setembro, assinalamos o Dia Europeu das Línguas, uma efeméride que pretende celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do património comum da Europa que é fundamental preservar. Considerando que as competências linguísticas são essenciais para garantir a equidade e a integração das ações comemorativas que ocorrem neste dia, portanto, procuram sensibilizar os cidadãos para a mais-valia da aprendizagem de línguas e do desenvolvimento de uma competência plurilingue e intercultural. Para nos falar sobre esta temática, convidamos Natividade Coelho, responsável do Gabinete de Apoio para a Igualdade e Não Discriminação, da SIG, e professora de português. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos então começar a nossa conversa sobre esta temática. E como conversávamos em off, o português é uma das línguas mais ricas do mundo. No entanto, continuamos agarrados a uma linguagem sexista. Porquê? Os fundamentos, bom dia, muito obrigada também pelo convite. A primeira questão está enraizada naquilo que é a tradição patriarcal masculina. Portanto, nós usamos a língua e as línguas para comunicarmos entre nós. Uma pequena questão, a linguagem, não querendo ser muito teórica, a linguagem é, digamos, a capacidade que os seres humanos têm e que as distingue de outros animais, não de todos. Já poderemos dizer à frente que há animais que têm formas de comunicação entre si, designadamente os golfinhos, as abelhas, mas é uma faculdade, se quisermos, há um autor que até lhe chama que é quase como se fosse um órgão, a linguagem. As línguas são a atualização dessa faculdade, ou seja, nós temos a linguagem e depois as diferentes línguas são a atualização num determinado local do mundo dessa faculdade que é a linguagem. O facto de a comunicação ser muito marcadamente sexista, não em Portugal, mas vamos falar da Europa, que é o Dia Europeu, portanto vamos falar da Europa. Tem a ver com uma tradição de quem foram os gramáticos que fixaram as regras das línguas, a forma como se escrevia e se comunicava, e mesmo a forma como se falava. Pensemos agora no português. A nossa língua, portanto, todas as línguas europeias provêm do indo-europeu. O indo-europeu é uma língua X, falada por um povo X, numa época X. De antes dizia-se na zona do Lásio, mas agora sabe-se que a origem terá sido na Turquia. Portanto, e depois as línguas dividiram-se em ramos, como se fosse uma árvore, e nós pertencemos ao ramo românico. Portanto, são as chamadas línguas românicas. E as línguas românicas, como é que se desenvolveram? O latim é uma língua muito complexa do ponto de vista escrito, com as declinações e com tudo isso. Portanto, a língua que nos chegou, portanto, que é, digamos, a mãe do português, era a língua falada pelos colonizadores e pelos exércitos do Império Romano. Portanto, é uma língua de homens, é uma língua de homens, porque eram os homens que iam para a guerra, foram os homens a quem foi atribuída toda a ocupação do Império Romano. Portanto, a nossa tradição e a nossa marca é muito masculina. Por isso, essa é, digamos, a principal explicação. São, por um lado, a sua origem, por outro lado,
todos os gramáticos e todos os fixadores daquilo que é a escrita da língua, não só a fala, mas a escrita da língua, são homens. E, portanto, e isto corresponde ao pensamento... Até aos dias de hoje, não é? Exatamente. Há 20 anos e há 15 anos, e todos nós andámos na escola há 15 e há 20 anos, eu até andei há mais, se fôssemos ao dicionário e víssemos a definição de homem e de mulher, homem era o ser humano, ou a humanidade, com inteligência, e depois a mulher aparecia ser humano do sexo feminino, não era nem inteligente, nem do... Portanto, isto corresponde a um pensamento dominante e chegámos aqui. Mas só para dar ainda uma ideia, as palavras não são, nenhuma palavra é neutra do ponto de vista simbólico. E as frases muito menos, não é? Que são compostas de palavras. Portanto, e representam o pensamento. Nós, quando falamos, estamos a atualizar o pensamento. Portanto, é claro que ao comunicarmos com estas marcas, estamos a reproduzir um pensamento que está por trás, que é o pensamento patriarcal, em que os homens dominam e as mulheres têm outras tarefas. Portanto, chegamos agora a essa altura que é necessário, de facto, alterar esse paradigma, digamos assim, e perguntava-lhe, então, qual é a importância da utilização de uma comunicação inclusiva para promover a igualdade entre mulheres e homens, e assim como para conseguir chegar a uma sociedade que respeite a diversidade. O que é que a comunicação inclusiva pode... Nós estamos numa grande encruzilhada. Nós estamos numa grande encruzilhada. Que eu quero deixar, que eu quero tentar transmitir com clareza. Esta batalha de tornar visíveis as mulheres na língua é uma batalha que acompanhou os movimentos feministas. Ou seja, se eu não nomeio o feminino, ele não existe, fica invisível. Se eu me dirijo a uma sala e digo bom dia a todos, eu estou a ignorar as mulheres que lá estão. Se eu escrevo sempre no masculino, estou a ignorar mais de metade da humanidade. E essa luta é uma luta que não pode parar, porque ela ainda é presente hoje. Ou seja, é necessário as línguas, particularmente as línguas românicas e muitas outras línguas, que não têm neutros, ou têm poucos neutros, precisam dessa nomeação do feminino para tornar visível essa parte da humanidade e para serem inclusivas. Mas, efetivamente, e é essa a encruzilhada, usando a mesma imagem, se eu estiver numa sala e disser bom dia a todos e a todas, estou a adotar um sistema binário. E posso estar a excluir e a não tornar visível identidades de género que são, que sempre existiram, mas que neste momento têm uma expressão, quando nós dizemos não deixar ninguém para trás, não invisibilizar ninguém, para ser verdadeiramente inclusivo, o mundo e a comunicação, posso ter grupos que, sendo minoritários, têm direito também à sua visibilidade, Claro que sim. inquestionavelmente. Em que é que isto complica?
Eu, ao utilizar neutros, como é exigido para incluir, quando eu digo bom dia a todas as pessoas, estou a incluir toda a gente, certo? Mas se eu começo sistematicamente a usar neutros, torno invisíveis de novo as mulheres. Percebem a encruzilhada? Portanto, a língua é de facto um veículo de comunicação, mas nós temos que perceber que a nomeação do feminino e do masculino pode excluir outros grupos e o recurso sistemático ao neutro pode excluir as mulheres, de novo, e pode ser, há quem diga que é um retrocesso. Bom, não é preciso, eu diria que não é preciso zangar-nos por causa disso, mas estas questões são as questões do momento e são as questões que nos preocupam, porque, por exemplo, a SIC tem uma responsabilidade de ter várias agendas relativamente àquilo que é a inclusão. E isso materializa-se nos planos. Mas não pode desvalorizar uma agenda não deve, em detrimento de outra. E a língua é muito poderosa, as palavras são muito poderosas. Ter a palavra ou não ter a palavra é poder. Portanto, se isto não envolve esse poder, é poder. Ter a palavra é poder, não é? E usar a palavra é poder. Acha que esse é um dos motivos que dificulta as pessoas a não usarem uma comunicação mais inclusiva? Ao longo dos anos, o que nós temos atualmente, e também para que fique claro, o que nós temos que distinguir é assim, a língua é uma coisa viva e não é propriedade de ninguém. Quer dizer, aquela discussão que se faz, muito engraçada, sobre o acordo ortográfico, quem é que fica a perder, quem é que fica a ganhar, e agora não vou aceitar o acordo, e agora eu vou aceitar o acordo. E, portanto, esta discussão surgiu por causa do português do Brasil, sobretudo com os outros países de expressão portuguesa. Esta questão quase não se coloca, mas coloca-se muito com o português do Brasil, porque os falantes do português do Brasil, são muito mais do que nós, não é? Portanto, do que nós. E, portanto, aparecem aqueles excessos, a nossa pátria é a língua portuguesa. Vamos lá ver. A língua é, de facto, um património de cada país, de cada comunidade, de cada cultura, como disse de início. Mas os registros linguísticos são diversos, ou seja, se eu permito que exista um léxico próprio de categorias profissionais, os advogados, o mundo da justiça, o mundo da medicina, os estudantes e estudantes, ninguém vai atrás dessas pessoas dizer, não pode falar assim, não pode falar assim, não. A fala, portanto, o registro oral, a fala, o registro oral tem muito menos regras do que tem o registro escrito, não é? Portanto, na oralidade, vir alguém dizer não podes falar assim, não podes dizer ele, não podes dizer todos, não podes. Portanto, e ela é viva, a língua, quer dizer, as palavras novas que surgem, não é? Quer dizer, em latim não havia máquina de barbear, claro, nem máquina de lavar. Porquê? Porque não existia máquina de... Sim, não existiam as máquinas, as línguas evoluem. Tem que ter palavras novas, expressões novas, não é? Aos tempos. Irem para o dicionário ou não irem é uma decisão de facto de comissões que, quando uma determinada palavra já está, por exemplo, mainstreaming de género, uma coisa que nos diz respeito, qualquer dia já tem que aparecer no dicionário. Porquê? Porque
Está bem que é um estrangeirismo, mas é como o Google, googlar, já existe o verbo googlar, não é? Google também não é. Portanto, é uma coisa viva e é uma coisa que não pode haver polícias da língua oral. A língua escrita é um registro. Aí o caso muda de figura. Porque as novas formas que o português do Brasil está a introduzir na escrita, e não são admitidas ainda em Portugal, rompem com a gramática e com as concordâncias, porque são sobretudo os pronomes. E, portanto, tem que ser a gramática e os gramáticos a acompanharem, alguns linguistas já estão disponíveis para isso, a acompanharem, porque é assim, com o acordo ortográfico, o último, houve um dia estipulado que a partir daquele dia, no ensino, na comunicação, entre nós, se começava a escrever daquela maneira. Sim. Não é? Tal como no passado, deixámos de escrever com 2 L's e nasalámos. Deixamos o PH também. Pronto, deixámos o PH, portanto, isto tudo é uma evolução. O registro da escrita é determinado, de facto, pela correção, pela forma. Portanto, imagino os milhares de exemplares que têm as câmaras, o poder central, não sei o quê, os registros, não é? Que têm que atualizar, não só para escrever bem as palavras, como, por exemplo, nos inquéritos, lá está, incluir todas as pessoas. Depois há um aspecto muito interessante a considerar, que eu gosto sempre de falar, é que a língua tem uma carga afetiva muito grande, porque há guerras por causa da língua. Ou seja, porque é que o mirandês não deixa de ser falado, porque é que o País Basco, só para falarmos do que está aqui ao pé, a Galiza, portanto, o valor afetivo da língua não é despreciante nesta discussão. Daí que haja a língua materna e a língua paterna. Quando se fala em língua materna, que é a língua que nós aprendemos quando estamos a socializar, a ser educados e educadas para o mundo, não é? E o facto de se chamar materna tem a ver com o vínculo maternal, que pode ou não ser discutido, não é? Mas o que é certo é que quando se diz língua materna, tem aqui uma carga simbólica de emoção e de pertença que depois determina que não se abdique, que determinados povos não estejam disponíveis para abdicar daquilo que é a sua cultura, as suas raízes, a sua maternidade aqui em sentido amplo de ligação. Também há a língua paterna. Pode-nos explicar, então? É um conceito que existe, é muito pouco falado, mas é a língua das leis. A língua paterna é a língua das leis. Ou seja, enquanto que a língua materna é a língua com que se aprende a socializar em casa, portanto, isto tudo corresponde a uma imagética do passado, não é? Que eram as mulheres é que tratavam das crianças, havia até as amas de leite, essas coisas todas, portanto. Daí a materna. Daí a materna. Portanto, as crianças socializavam e aprendiam a língua materna. Os homens trabalhavam e, portanto, a língua paterna é a língua do direito, é a língua das regras. A língua do poder. É a língua... Pois olha, eu aqui não sei o que é que tem mais poder, porque ninguém luta, nem entra em guerras por causa da língua paterna, mas por causa da língua materna entra. Então, se calhar, há de ser um bocadinho difícil, mas eu pedia-lhe se há alguma forma de ajudar as pessoas a serem mais inclusivas na forma como comunicam. A resistência que existe, maior, à visibilidade do feminino, em todo lado, são as barras. As barras têm outro problema muito grande, isto quando queremos dar visibilidade ao feminino,
que é para as pessoas invisuais ou com baixo teor de visão, são uma barreira, a barra é uma barreira para a leitura. Mas claro que há formas, eu posso nomear, em vez de pôr todos barra as, ou barra uma, nunca devo usar parênteses, isto da escrita, não é? Pronto. Posso nomear ambos, não é? Ou posso usar, como disse há pouco, um neutro, se houver, pronto. Mas há técnicas, em vez de eu estar a dizer, sei lá, o diretor barra a diretora, posso dizer a direção. Exato. Não é? Percebe? Portanto, há formas de eu evitar, e elas aprendem-se, a SIG dá formação nisso, e muitas ONGs, nas escolas também acho que já se faz. Portanto, nós podemos escrever, é uma questão de prática. Se nós aprendemos a escrever farmácia só com F e não escrever com PH, também aprendemos a incluir toda a gente. Aqui é até onde resiste o pensamento dominante. É mais fácil. E as pessoas acham que não estão a excluir. Há muita gente que diz que isto é uma linha que tem pouca importância. Porquê? Porque acham que o seu pensamento é inclusivo e que isto da escrita é uma esquisitice, não é? É uma reivindicação. É preciso continuar a combater isso. Agora, que há formas e que são simples, há, e não é preciso ser com barras, que é aquilo que as pessoas reagem mais. Ai, os textos ficam maiores, ai, não sei o quê. Porque assim, estamos a falar de uma escrita para comunicarmos institucionalmente, porque isto no domínio da literatura, estas barreiras não existem, e no domínio da oralidade também não. Nós vamos a zonas do país onde é o vocabulário que é invertido, é a colocação de pronomes. Eu vivo numa terra onde sistematicamente se inverte o pronome, que é um erro na escrita, mas não estamos a corrigir as pessoas. Olha lá, não podes falar assim. Claro. Sim. Mas, de facto, a escola acaba por ter um papel importante nessa matéria. Não sei se, de facto, há esse trabalho já feito, de dar aos alunos e às alunas estas ferramentas, mas o caminho pode passar por aí, digamos assim. Sim. Pois, nós ainda ontem estivemos a pensar, a educação de facto é o grande motor para as mudanças que se produzem, não é? Nós conhecemos a agenda, por exemplo, verde e das alterações climáticas, que o grande motor foram as crianças e os e as jovens. Exato. Há 30 anos, não é? Que chegavam a casa e se zangavam com os pais e com as mães de não dividirem o lixo e tudo isso. Esta batalha, ou ela emerge como necessidade a partir da escola, ou estamos reféns de professores e professoras que compram digamos que este respeito pela humanidade e pelos direitos humanos, ou não. Não é? Quer dizer, neste momento, toda a classe docente e a educação é obrigada a respeitar o acordo ortográfico. Mas acho que não há ninguém que tenha coragem de dizer, a partir de hoje, quer dizer, já existe uma legislação em Portugal para o uso nos documentos oficiais de uma comunicação não discriminatória. Mas não há nenhum diploma, aconselha-se, tudo isso. Mas pronto, são as revoluções que se fazem devagarinho, mas na escola é. Para fecharmos aqui esta nossa interessante conversa, tendo em conta que o português é uma das línguas mais faladas no mundo, eu perguntava, assim, em jeito de balanço desta conversa, o que é que a nossa língua
pode contribuir para que tenhamos uma sociedade respeitadora da igualdade e da diversidade? E está uma boa questão para terminar, que é o português é a 8ª língua mais falada em todo o mundo. E estas questões têm a ver com números, invariavelmente. Ou seja, nós nunca, por exemplo, num encontro mundial, nunca teríamos tradução em português se não tivesse lá os brasileiros. Sem dúvida. Não é? Em encontros em África, se não estiver lá Moçambique, Angola, não é com a quantidade de falantes que nós temos do português de Portugal que se consegue assim afirmar uma língua, por exemplo, a este nível, não é? Porque as traduções são francês, inglês e castelhano, quando envolve a América Latina, não é? Pronto. Mas esta preponderância do português do Brasil, variante do português do Brasil, ter este conjunto de preocupações de inclusão e haver um grande trabalho de linguistas e por trás e de trabalharem muito com Portugal, portanto com a comunidade dos países falantes, não é? E com a África, dá-nos a tranquilidade de que estamos a caminhar, porque essas preocupações existem também em Portugal, que tem a sua influência na Europa, e depois temos noutro continente, quer dizer, em 3, 4 continentes, nós estamos em vários continentes, ou seja, digamos que esta força do português não é uma questão localizada na Europa, não é uma questão localizada em África, portanto, é abrangente. O que é ideal é que ninguém ache que o português é seu, seja porque são em maior número, porque isso também é colonialismo, não é? Seja porque seja ao contrário, sendo em menor número, dizer que nós é que somos a pureza e o exemplo e o bom exemplo. A língua é para nós comunicarmos, e este dia é para nós comunicarmos, é para nós interagirmos, é para nós socializarmos, é para nós estarmos juntos e juntas na Europa e nos entendermos. Sem deixar ninguém para trás. Qualquer dia nem há, eu não sei se ouviram ontem a reflexão da Maria Ángeles, mas foi uma das coisas que me marcou, foi nós neste momento nos países europeus e em muitos outros países, mas na Europa sobretudo, com os fenómenos migratórios, nós em muito poucos anos já ninguém é espanhol, pode estar no bilhete de identidade onde é que nasceu. Mas as fronteiras vão se diluindo e as línguas têm que interagir e podemos ter palavras de outros países, podemos alterar regras. Claro que a parte sentimental e a parte cultural e de preservação existirá sempre, não é? Porque podemos ou não ter maior ligação a um lugar e a um som. E depois também há limitações de sons, há línguas que têm sons que nós nem sequer lá conseguimos chegar, porque não fomos educados na fala para isso. São aquelas guturais, são aquelas línguas que nós temos, sou incapaz de falar aquilo. Pronto, mas acho que o importante é, uma coisa é a língua escrita, outra coisa é a língua falada, e a inclusão é isso mesmo, não deixar ninguém para trás, não é sobrepor agendas, nem é tornar invisível ninguém. Muito bem. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade para conversarmos agora sobre este tema das línguas.
O Meia Dose Conversa regressa então para a próxima com mais um tema. Obrigado por terem assistido.